Boa tarde, gente. Hoje a gente vai dar início a mais um episódio do Papo Concreto, da terceira temporada, no segundo episódio. E hoje a gente vai falar sobre técnicas e curiosidades sobre edificações de silo. E para isso estamos eu e o Petiano Natan aqui para entrevistar o nosso convidado, o Ataro. Boa noite, Natan. Boa noite, William. Antes de tudo, né, eu vou me apresentar um pouco, né? Recém-formado, né, na UFRA, uma felicidade enorme ser convidado por vocês, né, do PET, nesse podcast de Papo Concreto, e poder apresentar um pouco sobre minha história, né, e poder tirar as dúvidas da maioria do pessoal, né, que tem curiosidade em silos. Eu sou recém-formado agora em janeiro. Estou trabalhando em estruturas metálicas, né? Então, desde a minha formação, tenho atuado nessa área. A primeira pergunta, Ataro, que eu queria fazer para você é quais são as maiores dificuldades ali na edificação dos silos? Poderia discorrer para a gente um pouco sobre? Em relação à pergunta, né, silos é uma parte meio diferente, né? Já que tratam uma parte assim mais diferente do que a gente acostuma aprender na engenharia, né? Então, para quem quer se introduzir na área de setor agrícola, né? Então, é uma estrutura comum nessa área, né? Na parte de concreto, também como na parte metálica. Então, você tem uma carência, né, de profissionais nessa área. Você tem profissionais bons, formados, né, em algumas universidades, inclusive são professores, né, que têm a expertise, né, o conhecimento, e acaba tendo que, normalmente, você recorrer a eles, né, para você poder ter um conteúdo mais aprofundado, né. Então, não são ainda assim todos os cursos, né, que você aprende uma estrutura em silo, né, ou também em reservatório. Então, são estruturas diferentes, né, que você tem que ter um conhecimento amplo, né, do que você vai lidar com esse tipo de estrutura. Ataro, a gente ter essas pequenas noções sobre todo esse segredo que tem sobre a edificação dos silos, porque não é uma estrutura muito comum ao que a gente está acostumado, né? Mas, assim, como que ocorre inicialmente a preparação do solo para o silo receber todas as cargas vindo dos ventos, da própria fundação? Explica para a gente, por favor. Então, essa é uma pergunta muito ampla, né? Então, talvez a gente necessitaria primeiro uma introdução a respeito dos tipos de silo, né? Então, um silo, ele pode ser elevado. Então, o fundo dele, onde que vai armazenar os grãos, ele vai estar num nível acima do terreno, né? Então, é um silo elevado. Você pode ter um silo apoiado, né? O fundo dele é no mesmo nível do terreno, e a outra situação é que ele seja enterrado, né? Então, a gente poderia dizer sobre graneleiros, né? Atualmente, a definição de silos, você pode dizer que é uma estrutura de armazenamento vertical, né? E no modo mais genérico, se tratar silo como o armazenamento de partículas independentes, né? Grãos. Então, no modo genérico, você resume a esses tipos de armazenamento como silo, entendeu? Então, tem alguns que falam como graneleiros, né? Que são apoiados em terreno e também com profundidade, né, no terreno, se trata dele como silo também. Então, você tem esses três tipos aí, o elevado, o apoiado e o enterrado, né. Então, a fundação, você faz ela diferente, né, vamos supor, se você fizer um elevado e você fizer pilares, né, vamos supor, em metálico, você só tem os pilares metálicos, não vai ser uma casca, né, entendeu? Então, você não vai ter aquela carga distribuída linearmente, você vai ter pontual, né, porque você vai fazer pilares.
Então, depende do tipo de silo que você vai implementar na sua obra, você tem um tipo de fundação diferente. A gente fica, assim, muito receoso de se falar muito sobre silos, porque para a nossa realidade de engenharia civil é uma estrutura, assim, excêntrica, né? Eu, particularmente, na minha graduação, não teve nenhuma matéria assim que eu chegasse a pensar num dimensionamento dos silos da estrutura da cabeça até os pés, dizendo assim de maneira mais corriqueira. Mas como que a base do silo deve ser feita? Porque a gente lida com uma realidade muito diferente da engenharia civil, né? Levando em consideração o silo na sua estrutura primordial, né? Entendi. Talvez a gente pudesse entender mais que tipo de esforços, né, a gente está considerando em determinados silos, né? Então, claro, a fundação é uma outra parte, né? Vamos dizer que é uma área da engenharia, né? Fundação. Quem poderia estar analisando isso é quem mais tem noção do tipo de fundação. Mas, claro, cada silo ele vai ter um esforço, uma solicitação diferente, né? Então, vamos supor, se você for fazer um reservatório, né, que é vamos supor, uma caixa cilíndrica, né? E da mesma forma que você tratasse um silo, você tem que ter uma fundação diferenciada, né? Então, por exemplo, um silo circular, cilíndrica, né? Ela tem se você fizer ele apoiado no terreno, você vai ter uma circunferência, né? Então, normalmente, por exemplo, o pessoal costuma fazer estacas ao longo do perímetro para poder receber esses esforços, né? Agora, uma haste e um diâmetro muito pequeno em relação à altura, né? Você tem uma esbeltez muito grande, então você leva um esforço aí, vamos dizer, com um momento muito grande na base, né? Agora, cilindros, né? Que você faz um silo, normalmente você tem um raio, um raio maior, né? Então você trabalha aí com, vamos supor, você incide uma carga de vento, mas você não leva um esforço, né, atuante para um único ponto, né? Você tem um raio que dá um momento binário, um braço, né, de alavanca que você dá para você descarregar isso em um binário, né? Então, claro, estruturas em cascas, em cilindro, você trabalha com um tipo de esforço diferente, né? Não é você trabalhar em forma linear, que nem viga e pilar, né? Você trabalha como uma casca, né? Modelo de cálculo diferente, né? Mas, todavia, para você ter uma ideia de qual que é a grandeza de um esforço, né? Quando a gente fala de um silo. Silos metálicos, você às vezes tem os apoiados, né? Aquele famoso dos fornecedores mais comum aqui, né? Que nem a Klepper Weber. Você tem um raio muito grande, né? Então, você permite que você não tenha um momento em um único ponto, tá entendendo? Então, a gente estaria falando desse tipo de grandeza, né? Então, são fundações que, vamos dizer, que equivale chega próximo a um dimensionamento de um edifício, né? Você tem toda aquela sequência de análise, né? Estudo de viabilidade, qual fundação você escolhe, né? Escolhe o terreno, faz a investigação geotécnica, né? E agora esses esforços, né, não seriam tão grandes quanto eu te falei, como uma turbina eólica, você está entendendo? Por causa do raio, né, você tem um raio muito maior e isso permite que você tenha umas cargas próximas, né, como uma edificação normal. Só que você tem que trabalhar com cálculos e modelos de elementos finitos diferentes, né, porque são cascas, né. Então, você tem que trabalhar ele com um cálculo diferente para você ter os esforços. Correto? Deu para ter uma ideia, mais ou menos? Entendi, foi bem claro o que você falou. A próxima pergunta que eu gostaria de fazer é
em meio a todas essas possibilidades que você falou, diversos tipos de silos, diversas formas de se construir um silo, quais seriam os possíveis obstáculos ali que a gente deveria prever antes da construção dos silos? Tipo, a gente chegar lá no local e falar, ó, a gente já tem que preparar isso, preocupar com isso, qual que seria as primeiras coisas a se fazer para a gente não atrasar a obra, não dificultar as coisas? Entendi. Talvez seja interessante dar uma introdução, né, como que é a rotina de trabalho, né? Então, quando você entra no mercado, o cliente ele chega com um desafio para você, né? Então, ele vai te falar, ó, quero esse silo em 3 meses, porque daqui, nesse prazo aí, eu tenho uma colheita de tanto e eu quero armazenar isso daí, né? Então, o principal desafio do engenheiro vai ser essa demanda, né? Então, claro, você pode ter um estudo inicial de que, daqui a um ano eu quero que tenha tanto de produção, né? Mas a maioria dos casos, você vai querer investir quando precisa, né? Então, a maioria dos desafios, principalmente neste ano e no ano passado, foi atender a demanda de soja, né? Então, muitos clientes, né, dos quais inclusive a gente na parte de estrutura metálica contemplou, né, de um dos projetistas chamarem a gente para dar um parecer, né, fazer projetos, é a questão de atender essa urgência, né, ou você faz metálico ou você faz de concreto, né, então a principal ideia, o principal desafio vai ser atender essa urgência do cliente, entendeu? E, claro, a decisão, né, de qual tipo de estrutura, qual tipo de silo, né, isso depende muito de todo o estudo dele inicial. Vamos supor, a demanda agrícola, né, então você vai ter um engenheiro ali que vai estar analisando o processo, né, da produção agrícola e vai demandar, quero tanto volume, né, então você vai qual grão que é, né? Se é milho, se é soja, se é arroz. Então, para cada tipo de grão, para cada tipo de volume e tempo de armazenamento, você escolhe o tipo de silo, né? E depois disso, você tenta ver a questão dos custos, né? Qual que tem mais vantagem, né? Ou é silo metálico, aquele modelo de silo vai ser melhor, ou vai ser em silo de concreto. Então, a ideia principal parte nesse sentido, né? Se você tiver essa visão, né, de como o cliente vai chegar para você, ou a principal necessidade dele, né? Então vai ser para você poder partir de um princípio, né? Você vai ter que atender esse desafio dele. Então é uma luta diária ali, com desafios um atrás do outro, quando você quer construir um silo. Outra coisa que eu gostaria de saber é uma curiosidade, mas é um fato que eu fiquei sabendo e me levou a fazer essa pergunta. Eu fiquei sabendo que a compactação de concreto seco nas brocas, por que há essa compactação? O que ela ajuda na estrutura do silo? O que ela ajuda a melhorar no silo? Por que tem ela? Por que acontece ela? Você podia falar um pouco para a gente sobre? Talvez essa dúvida seja mais pertinente à parte de fundação mesmo, né? Então, existem alguns tipos de execução em fundação que você tem esse tipo de compactação, né? Então, vamos supor, estaca Franklin, você tem a compactação de material, né, para você poder executar a fundação. E também em pisos você pode ter essa compactação. Agora, em questão de fundação, né, ele tem cargas muito variadas, né? Então, vamos supor, uma hora está carregada, uma hora está descarregada, né? E são cargas muito grandes, variando, né? Vamos supor que eu vou carregar agora no começo do mês, ao final do mês já estou descarregando, né? Então, você está vendo que tem essa variação enorme do que você está tirando do silo e pondo no silo. Então, esse tipo de fundação, normalmente você tem um material, né, que, vamos supor, você tem um nível adensado, né, e você precisa atender que
essa carga aí que você vai ter recalque, né, ao longo do tempo você não varia tanto, né, por causa que como você fica carregando, carrega, descarrega, então talvez seja por causa dessa situação, né, que talvez você tenha que implementar um tipo de fundação assim. Todavia, não ouvi falar que seria necessário executar desse jeito, entendeu? Então, hoje na norma de fundação, silos e reservatórios, você tem que monitorar o recalque, né? Então, você fez o silo ou um reservatório, você tem que ver como que está a fundação. Então, o tipo de fundação que você escolher vai te favorecer mais, com certeza, né? Entendeu? Então, você tem que escolher fundações que sejam mais estáveis, que tenham, que você possa monitorar os recalques sejam iguais para toda a dimensão, né, por causa de tombamento, já que são, tipo, vamos supor, no caso de silos, né, de concreto, que tem altura maior, né, a altura maior em relação à sua base, né, sua circunferência. Então, você tem que eliminar esse diferencial de recalque que é prejudicial para o estrutural, né. Qualquer combinação de fundação, você pode ter problemas, né. Isso, eu acredito que professores ou os profissionais comentam, né. Então, você tem que ter um controle disso daí não só para silos, né, mas para qualquer obra que você for executar, né. E agora, em obras que têm umas BOTs, né, você tem que controlar isso daí por causa de tombamento, né. Guataro, muito interessante isso que você nos trouxe, porque todas essas curiosidades em volta do mundo das fundações é algo que talvez para o engenheiro estrutural ligado ao fato da coisa foge aos olhos, né? Porque o silo em si é uma estrutura assim bem atípica, né, para nós. E como na engenharia civil a gente tem norma para tudo, norma para estrutura de concreto, norma para estrutura de madeira, quais são as normas técnicas que são utilizadas na edificação de um silo, no seu dimensionamento? Você pode nos falar sobre isso? Então, a maioria das normas, né, são antigas e foram canceladas, né, normas brasileiras. Então, as normas que são usadas para dimensionar silo, você obter os esforços das paredes, né, são normas estrangeiras, né, americana, europeia e australiana, e cada uma tem uma peculiaridade, né. Algumas tratam de fórmulas e conceitos próximos, né, vamos supor, de tipos de fluxo, né. Então, você tem ali um estudo numas fórmulas que são iguais, né. Contudo, você tem fatores de segurança, coeficientes diferentes, tá entendendo? Então, cada norma você vai ter essa variação, né. E algumas normas, como a australiana, ela apresenta o cálculo de esforços de bases, né, de tremonhas, enquanto algumas não têm, entendeu? Então, aliás, até tem, mas não tão aprofundado quanto ela, você está entendendo? Então, quando você for dimensionar um silo, primeiro você vai ter que obter os esforços, né? Então, como que o grão, ele solicita as paredes de um silo, né? Então, você tem que estudar as BOTs do silo, qual tipo de fluxo você vai ter, né? Fluxo de funil ou fluxo de massa. E dependendo desse tipo de fluxo, você gera um tipo de esforço na parede. E desse esforço você vai dimensionando a parede, o fundo da tremonha, né? E depois disso, dependendo da concepção, o tipo de silo que você escolher, o tipo da sua fundação, né? Vamos supor que a tremonha, né? Vamos supor que se ela for elevada e você fizer a tremonha em vigas descarregando na parede, então a fundação sua vai ser na casca da parede, né? Agora, se você fizer a tremonha em pilares, né? Vamos supor, você tem a casca da parede, mas você fez a tremonha em pilar, então o esforço da tremonha vai descarregar parcialmente nas cargas de pilares, né? Então você tem vários tipos de concepção do projeto, né?
Então, você pode fazer ela em vigas, laje, viga pilar, ou laje, viga, parede, né? Então, aí depois disso você faz o estudo da fundação, né? O interessante é que quem fosse dimensionar, né, vamos supor, para silos de concreto, talvez integrasse também a parte de fundação. Então, a pessoa que fizer um silo de concreto, claro, não necessariamente ela poderia também fazer a fundação, poderia deixar para outro engenheiro, né, parceiro ou terceirizado que fizesse um projeto de fundação. Isso não tem, isso pode ser a critério, pode ser escolhido assim, dessa forma também, né. Agora, se quiser fazer integração e integrar o projeto de silo com a fundação, também pode. Aí depende do engenheiro, né, do projetista. Você acabou falando um pouco de dimensionamento e acabou me vindo uma dúvida. O engenheiro civis, por exemplo, eu acabei de formei agora em engenharia civil, eu poderia dimensionar uma estrutura metálica, um engenheiro civil em si, no geral, pode dimensionar uma estrutura metálica? Essa é uma pergunta boa, né? Então, vamos tentar esclarecer isso, né? O engenheiro, quando a gente vai falar sobre silos, a gente tem uma estrutura diferenciada, né? Então, não é todos que vai conseguir dimensionar, principalmente na parte metálica, né? Então, o projeto metálico, você precisa de uma equipe mais especializada, entendeu? Então, só com a formação de engenheiro civil, se você não tiver na grade curricular que te dê capacitação ou te dê o conceito, né, para você poder calcular ele, você não consegue, você está entendendo? Porque você vai ter que calcular chapas, montantes metálicos, né? Então, no mercado, você já tem empresas com modelos prontos, então você acaba não sendo também competitivo. Então, um engenheiro que quer dimensionar estruturas metálicas é uma obra mais que requer uma especialização, entendeu? Então, você tem que ter um estudo em cima para fazer projetos de estrutura metálica, né? Agora, em relação a projetos de concreto, né, silos de concreto ou até mesmo reservatórios de concreto, você sai com a formação já para fazer, você consegue dimensionar. Todavia, você tem que ter um conhecimento a respeito dos esforços, né? Então, o engenheiro civil pode assinar projetos de concreto, né? E também pode assinar projetos metálicos. Todavia, você não teria condição, porque é um projeto especial, né? Você precisa de conhecimento de metálica. Então, você precisa de um engenheiro mecânico que é especializado nessa área para você dar um parecer técnico. Então, de qualquer jeito, você teria que ter uma especialização. Então, em relação ao CRES, talvez seja uma pergunta interessante para fazer para eles, né? Talvez para ver se realmente pode assinar esses projetos. Então, essas são umas dúvidas que talvez seria interessante entrar em contato com o CREA do Estado, né, para ver se ele permite ou não, né. De qualquer jeito, assim, pela minha experiência, você teria que ter uma especialização, porque metálica você tem muito detalhe, né, então não é simplesmente um cálculo ali que vai te dar um projeto completo. De qualquer jeito, fica muito difícil você competir, porque você já tem modelos no mercado, empresas com renome, né, que já vendem modelo pronto. Por quê? Você não vai ter o trabalho de recalcular tudo de novo, né, os esforços, fazer aquele projeto, aquele cálculo, toda a verificação que você precisa fazer num projeto, né. E além de que você trabalharia com chapas, né, que não é todo mundo que produz, né? Você teria que correr lá com uma empresa que é modelo deles, né? Então, por isso que quando você escolhe um projeto, vamos supor, metálico,
você parte já por uma empresa que já é especializada nisso, certo? Agora, o que você tem em projeto metálico? Você não tem só o silo, você tem o transportador, né, você tem a rosca giratória extratora, dependendo do silo. Então, você trabalha com estruturas metálicas que muitas vezes são de engenheiro mecânicos, né, engenheiro agrícolas, que requer o profissional nessa área. Então, quando você fala silos metálicos, você está abordando vários tipos de instalações complementares do silo, né? Então, por isso que acaba que o engenheiro civil, ela não tem toda uma experiência, né, para dimensionar por inteiro um silo. Você está entendendo? Agora, se falar de dimensionamento de silos em concreto, isso sim você teria competência, entendeu? De você fazer um projeto, assinar ele, né, e você se responsabilizar pelo projeto. Ataro, sobre tudo que você nos explicitou, a gente vê que o dimensionamento de um silo é um processo plurilateral, né? Vários engenheiros envolvidos, né, de todos os ramos, não só o engenheiro civil. E para um estudante de engenharia civil qualquer, deve surgir aquela dúvida, né? Quais são os caminhos que eu devo seguir para poder trabalhar nessa área de dimensionamento de silo? Você pode nos contar um pouquinho sobre isso? Olha, primeiro, você tem normas diferentes, né? Então, se você já tiver uma introdução desse assunto na sua graduação, isso te facilita, né? Porque você vai trabalhar com normas estrangeiras, né? E com esforços que é diferente do que você está acostumado, né? Então, você precisa ter um interesse, né, na parte de silos e ver se isso vai te trazer um retorno, né, porque se você estuda, você quer se especializar, você tem que sentir no mercado essa necessidade, né, então o Brasil teve falta de silo, né, está precisando de engenheiro, né, então para quem pula para a área de agrícola, né, você tem, do agronegócio, você tem essa demanda, né, e você precisa de engenheiros que saibam dimensionar, né. No mercado você tem muitos problemas em questão de execução de silos, né, em dimensionamento e também na questão operacional, né. Então, quando você faz um projeto, você tem que atender a um tipo de operação, né? Qual grão que você vai estar usando e que tipo de descarregamento, enchimento. Você não pode fazer, vamos supor, o silo, fazer um descarregamento excêntrico, você não pode deixar tanto tempo, então, entendeu? Então você tem que atender essa operação, né, o que foi combinado no projeto, né, não é simplesmente você dimensionar, montar e tá ali, não, você tem que ter uma instrução de operação. Vamos supor, alguns silos têm tombado porque na hora de limpar ele, você abre a abertura, né, em volta e você começa a descarregar só de um lado. O que acontece? Você tem um descarregamento excêntrico, né? E o que acontece com os silos? Mesmo que você tivesse superdimensionado a casca, mas você não percebesse as cargas devido ao descarregamento excêntrico, você tem o colapso do silo, né? Então, para quem for introduzir nessa área, você tem que atentar à questão da operação do silo. Então, você tem bastante problema em alguns silos, né, mas isso normalmente essas empresas, elas tentam ser discretas, né, poder chamar os engenheiros, os profissionais para darem uma solução, né, fazer uma análise. Né. Nisso você tem um termo, né, de confiança de que você não divulgue isso, né, então como que são estruturas que são especiais e tudo, você não quer que isso prejudique a imagem, né, então normalmente você contrata um engenheiro
para fazer um laudo, uma verificação, e você chama o outro, né, para fazer um double check, ver se o outro está fazendo, fez a verificação correta, se ele não esqueceu nenhuma outra informação, né. Então, né, quando você for entrar nessa área, você tem que ser bem cauteloso, né, você tem que ser bem criterioso em questão de como dimensionar e o que você levou em consideração, né. Então, tudo isso que houver alteração, isso tem que ser explicado para o cliente, né? A questão da operação dele, a execução, né? O tipo de execução. Então, você tem que atentar essas questões, né? Quando você for dimensionar. Eu queria te perguntar uma coisa que me veio à cabeça aqui agora enquanto você estava falando. Quais seriam os softwares mais utilizados aí para modelagem numérica da edificação de um silo, de uma estrutura metálica? O que vocês costumam usar? Olha, no mercado há diversos softwares, né? Se você for calcular, vamos supor, uma casca cilíndrica, você pode levantar esses esforços, vamos supor, no Autodesk Robot, você pode fazer no ANSYS, né? Você também tem o SAP, né? Que ele calcula elementos finitos. Você pode ter também o que eu trabalhei no meu TCC, né, que é o STRAP, né, então além desse ANSYS, você tem o software STRAP, né, e esse software, ele tem infinitos modelos de cálculo, né, para elementos finitos, em casca, em grelha, então você pode... ele vem meio parametrizado, né? Então, por isso que facilita, né? Então, depende do software que você for usar, né? Você tem uma demanda maior, né, de tempo, mas você tem uma otimização, né? Você tem um resultado melhor do cálculo, né, mais real, né? Além de que você teria que analisar dilatações, temperatura, flechas, né? Então você teria que ter um software que faz tudo isso, né, simultaneamente. O bom é você ter aquele que você calcula ele que seja mais voltado para a sua área. Se for concreto, você vai trabalhar em cascas, né? Agora, se você for trabalhar em metálica, você tem um tipo de solicitações diferente, né? Então, você talvez tenha que recorrer a um software voltado mais para cálculo metálico, né? Vamos supor, o Solidus, né? Tem vários outros aí que é da área de engenheiro mecânico, você está entendendo? Agora, se você for fazer concreto, talvez você possa fazer com alguns por software que tenha um cálculo mais simples, mas você tem uma noção mais rápida, né? Mas você pode trabalhar com outro software que dá mais trabalho, mas você tem uma otimização, um estudo melhor, né? Então depende do tempo, né? Tem um software que eu trabalhei que ele é mais simples, né? Ele tem a equipe que desenvolveu ele preparou o software para calcular silo. Então, se você quiser lançar as cargas, né, os esforços, ele já te dá um modelo de carregamento, né? Enquanto algum software, você tem que fazer isso manualmente, se você não tenha programado ele, né? Então, vamos supor o ANSYS, você tem infinitos modelos, né, de calcular o silo, né, e você tem que parametrizar isso daí na hora de que for lançar os esforços, né, vamos supor que os esforços, ele aumenta a cada profundidade do silo, né, então você tem que, ou você lança manualmente, né, ou você faz uma equação que já lança esses esforços, né, todavia, aí depende da introdução do que você tem no software, né, também, se você não teve uma aplicação, uma introdução no software, a gente complica um pouco de você iniciar ele, né? Mas, assim, para calcular silos, você necessita, sim, de um software que te traga uma análise coerente, né, do que você for calcular. Você tem um método analítico? Tem, né? Se você quiser fazer um módulo analítico, você consegue, mas, claro, tem uma demanda maior. Mas, vamos supor, você quer fazer um estudo aprofundado, né, você tem uma grandeza, né,
sempre que eu falo o pessoal, né, você precisa ter uma grandeza, um equivalente, né, você recebeu um valor no software, você tem que saber se aquilo é verídico, né, então você tem que ter essa percepção. Então, por isso que o analítico, se você for fazer um cálculo, você tem que ter uma noção de como funciona, né, para você poder ter os resultados coerentes, né. Então, pessoal, se algum de vocês que está assistindo a esse podcast tiver essa curiosidade, o nome do aplicativo, ou melhor, do software, perdão, é Strap. É muito interessante a gente saber dessas informações, Lautaro, porque na nossa faculdade, essas informações adicionais, a gente tem que correr atrás para saber, né? E desde já, nós agradecemos muito pela sua participação nesse segundo episódio da terceira temporada do Papo Concreto. Eu estou maravilhado de todas as curiosidades, informações em volta desse assunto tão, assim, excepcional, né, que são os silos, e de como que exige não só esforço, mas critério, né, criticidade sobre tudo aquilo que a gente vê, né, nos softwares, que a gente não aceitar aquilo como verdade, que é uma edificação, assim, bastante diferente de tudo aquilo que a gente aprendeu, né, na faculdade. Exige muito de quem for trabalhar. Eu tenho certeza que quem assistir essa edição vai, assim, como eu, ficar apaixonado em buscar mais informações sobre. Lautaro, também agradeço pela sua participação, é um tema muito coerente, assim. Os softwares, como o Nathan mesmo falou, é algo que a gente não tem costume de procurar, de ser apresentado para a gente, e essa informação é uma informação muito valiosa que você passou para a gente. Eu até mesmo agora estou pesquisando aqui para ver se eu acho esse software agora. Em geral é isso, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, William. Obrigado, Natan. Uma felicidade enorme ter apresentado com vocês, viu? Espero que a pessoal goste aí de nos assistir aí, tá certo? Nós agradecemos a todos que estão vendo esse podcast, como também pela presença do Lautaro. Nós do PET Engenharia Civil somos extremamente gratos.